Boa noite, meus queridos, graça e paz, mais uma noite juntos e sejam todos bem-vindos para a nossa série O que Precisamos Saber. E agora estamos estudando sobre o que precisamos saber sobre a pessoa e obra de Cristo. E na nossa primeira aula, que foi a nossa aula introdutória, nós vimos que a primeira coisa a saber é que nós precisamos desesperadamente estudar a pessoa e obra de Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos ter um conhecimento real de Cristo. Na segunda aula, nós vimos que precisamos saber sobre o nome de Jesus. Na terceira e quarta aula, vimos quem foi Jesus para aqueles que experimentaram Jesus, ou que viveram, ou que tiveram uma experiência com Jesus, o que eles disseram sobre Jesus. Na aula passada, que foi a nossa última aula, o nosso último encontro, nós vimos o que nós precisamos saber sobre o nascimento de Jesus, e hoje nós vamos analisar o que precisamos saber sobre a finalidade da vinda de Jesus, ou para que Jesus veio ao mundo. Muito bem. Então, não sei se você está lembrado disso, mas na aula passada, nós terminamos dizendo que não sabemos ao certo o dia do nascimento de Cristo. Porque nas páginas do Novo Testamento não há nenhum informe que nos ajude a determinar o dia certo, pois não existia na época dos apóstolos uma ideia de arranjar um dia para se comemorar o nascimento de Jesus. Porque a preocupação era ensinar o porquê e o para que Jesus veio. E é isso que nós vamos estudar nessa noite, ok? Então a pergunta de hoje é: para que Jesus veio ao mundo? Ou qual a finalidade da vinda de Jesus? Então vamos lá. Como sempre, e aí já falamos isso, tudo e qualquer coisa que Deus faz, tudo é para a sua glória. Portanto, a primeira resposta é: para que Jesus veio? Ele veio para revelar a glória do Pai. Isso está em João capítulo 1, verso 14, verso 18. Lembre-se disso, meu querido. Tudo que Deus faz, o primeiro propósito é a sua própria glória, como eu já disse. É por isso que Jesus também vem em primeiro lugar para revelar a glória do Pai, para revelar o Pai, ou para revelar as coisas do Pai. Agora precisamos entender o que significa revelação. Então o termo revelar significa tirar o véu, ok? No termo grego apocalipse. Tem a ver com remover a cobertura, descobrir algo que está coberto. Revelar significa descobrir, da palavra hebraica, né? E uma palavra exatamente ilustrativa, vem de Deus desvendando coisas que antes estavam ocultas para mim e para você. É por isso que em Efésios 1:9 diz exatamente Paulo que Deus desvendou o mistério da sua vontade, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Efésios 3:15 vai dizer isso também, 3:5 também, ok? Então, revelar é trazer luz às coisas que antes estavam fora do alcance da nossa visão. Revelar é vermos aquilo que até no momento não podíamos ver. É nesse sentido que Jesus toma o ofício ou lugar do profeta. Lembre-se que antes de Jesus, Deus se fazia conhecido por meio dos profetas. Era o profeta que revelava Deus e a vontade de Deus ao povo. Agora Jesus veio para fazer o Pai conhecido e também fazer conhecido a vontade do Pai. Isso está em Mateus capítulo 11, verso 25 a 27. É nesse sentido também que você só pode saber alguma coisa do Pai por meio de Jesus, porque o próprio Jesus disse em João 14:6 que ninguém vem ao Pai senão por meio dele ou através dele, ok? Então, em primeiro lugar, Jesus veio para revelar o Pai, as coisas do Pai, a vontade do Pai. Em segundo lugar, Jesus veio para salvar. Até porque, como nós já vimos na aula sobre o nome de Jesus,
o nome tem a ver com a sua função, que é salvar. É por isso que em 1 João 4,14 diz: e vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho como o Salvador do mundo. João 3,17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. 1 Timóteo 1,15 vai dizer que fiel é essa palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal, disse Paulo. Ok? Então, lembre disso. Em terceiro lugar, Jesus veio para buscar e salvar ou resgatar. Lucas capítulo 19, verso 10, disse que Jesus disse, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, como vimos na aula passada, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos. Em Marcos 10:45 diz que Jesus veio para dar sua vida em resgate de muitos. Em quarto lugar, Jesus veio para destruir as obras de Satanás. 1 João capítulo 3, verso 8. Mas veja que essa obra de Satanás tem a ver com o pecado. Ok? No texto, no contexto do texto. É por isso que Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, diz que ele veio por causa dos nossos pecados. 1 João 4,10 diz: nisso está o amor, nem que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. É por isso também que 1 Pedro 2,24 diz que Jesus morre na cruz, ou numa cruz, para carregar os nossos pecados. Então Deus enviou Jesus para pagar o preço, ou sofrer a consequência do nosso pecado. Ok? E eu então criei um quadrinho aqui, só para você ver a ação de Jesus em relação ao pecado. Então, veja aí no quadro, ok? Então, antes de Jesus, você era escravo do pecado. João 8,34 diz isso. Romanos 6,20 diz isso também. Agora, em Cristo, você foi liberto do pecado. Romanos 6, 17, 18. Jesus tomou sobre si todos os seus pecados. 1 João 1,7, 1 Pedro 2,24. Todos os seus pecados foram perdoados. E aí vários textos, Colossenses 2, 13 e 14, 1 João 9, Isaías 1,8, Miqueias 7, 19. E tudo que lhe era prejudicial foi cancelado por causa de Cristo, ou quando Cristo morreu naquela cruz. Colossenses 2, de 13 a 14. Agora, depois de Cristo, você não pode mais deixar o pecado, que o pecado reine sobre o seu corpo, Romanos 6,12. Outra coisa, você não pode mais viver na prática do pecado, mas se você pecar, você tem advogado junto ao Pai, ele é a propiciação pelos seus pecados, ok? Então veja que Jesus vem por causa do pecado, porque o pecado é tão terrível sobre as nossas vidas, irmãos. E para resolver o problema do pecado, o Pai teve que cravar o seu Filho naquela cruz. Então não brinque de pecado, não brinque com o pecado, ok? Muito bem. Em quinto lugar, Jesus também veio para chamar ao arrependimento, ok? Em Marcos capítulo 2, verso 17, disse Jesus: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. É por isso também que em Mateus 4,17 vemos Jesus pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Em Marcos capítulo 1, 14 e 15 também nos diz o seguinte: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está próximo, arrependei-vos e credes no evangelho. Então Jesus vem para nos chamar ao arrependimento. Em sexto lugar, Jesus veio para nos reconciliar com Deus.
E nós já vimos lá, quando estudamos sobre Paulo, que para Paulo Jesus é o único que pode reconciliar. E Romanos 5:11, ok? E o 10 também vai dizer isso, que reconciliação só há em Cristo, ok? Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo. Porque nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de Cristo. Então Jesus vem para nos reconciliar, porque Ele é o reconciliador. Em sétimo lugar, Jesus veio para nos trazer a paz. Lembra que nós, quando pecamos, nós nos tornamos inimigos de Deus, estamos em guerra com Deus e Jesus vem para nos trazer a paz. É por isso que Romanos, capítulo 5, verso 1 diz: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estávamos longe, foste aproximado pelo sangue de Cristo. E Efésios 2:14, que Jesus é a nossa paz. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, ok? Não vou lá dou como o mundo a dá. João 16:27. Então ele vem dar a paz, até porque ele é o príncipe da paz. Então lembra disso, meu querido. Jesus veio para que você vivesse em paz, para que você dormisse em paz, para que você tivesse paz, ok? Em oitavo lugar, Jesus veio para nos dar vida eterna. João 10:10 diz que Jesus veio para nos dar vida abundante, ou seja, nos dar a vida eterna. Veja que a vida eterna está em Jesus. Portanto, eu só serei salvo, só terei vida eterna por meio de Jesus. Para João, a vida eterna está em Cristo. 1 João 5:11. Por isso, aquele que tem o Filho tem a vida, o que não tem o Filho não tem a vida. Diz 1 João 5, de 12 a 13. João 3,16 diz que o Pai enviou Jesus para que você creia em Jesus. Ok? Para João, o resultado de crer em Jesus é a vida eterna. E vários textos do Evangelho de João vai nos dizer isso. Por exemplo, João 3,15, 3,36, o 4,14, o 5,24, o 6,47, o 6,54, 57, 58, capítulo 10, verso 28, capítulo 20, verso 30 ao 31, vai dizer exatamente isso, que o resultado de crer em Jesus é a vida eterna. E Jesus veio para vivermos por meio dele. 1 João, capítulo 4, verso 9, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Então esse por meio dele tem a ver com aquilo que ele fez, com os seus méritos e com o seu modelo. Ele é o nosso modelo, ok? Ele é o nosso modelo no sofrimento e na glória. 1 Pedro 4,13, com o capítulo 2, verso 21, confira aí. Ele é o nosso modelo de obediência, ou na obediência. Ele é o nosso modelo de servo. Ele é o nosso modelo no amor, ok? Então, assim como Jesus viveu, nós temos que viver. E em 10º lugar, Jesus veio para servir. Marcos 10:45 vai dizer isso, ou nos ensinar a ser servo. Jesus veio para isso, irmãos. E ele é o nosso modelo de servo. Ele foi servo, ou ele veio para servir, e ele ensinou que quem quer ser o maior no reino de Deus, esse deve servir a todos. Mateus, capítulo 20, verso 27, e o capítulo 23, 11, vai nos dizer exatamente isso. Portanto, chegamos à conclusão de que Jesus veio para fazer aquilo que eu e você não damos conta de fazer. Em suma, Jesus veio para nos salvar. Só que ele não podia nos salvar sendo só um simples homem. Então perceba que Jesus não pode nos salvar sendo só Deus e nem sendo só homem. Ok? Então Jesus não podia nos salvar lá do céu, ele tem que descer aqui. É por isso que existe a necessidade de Jesus ter as duas naturezas, a divina e a humana. Então, para nos salvar, Jesus tinha que ser Deus e ao mesmo tempo ele deveria ser homem. Ok? Então nós precisamos entender isso. E ele deveria ser homem porque ele era o substituto que o Pai providenciou para responder no lugar do homem.
E ele tinha que ser um homem para sofrer a penalidade que o pecado do homem merecia. É por isso também que ele deve ser um homem perfeito, sem pecado. Mas também precisa ser Deus, porque salvação é obra exclusiva de Deus. É Deus que salva. Então, resumindo, o homem, por causa do seu pecado, é passível de morte, é totalmente incapaz de salvar-se a si mesmo. E somente um homem pode carregar os pecados do homem. E somente Deus pode salvar o homem da morte eterna. Por isso Jesus tem que ser homem perfeito, mas ao mesmo tempo ele tem que ser Deus. Ok? Então, queridos, para encerrar, eu quero convidar você a participar da próxima aula, porque a nossa próxima aula, ou na nossa próxima aula, estudaremos sobre o que precisamos saber sobre os hábitos de Jesus, ok? Então eu te espero lá e que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a entendermos o propósito da vinda de Cristo em nosso favor, para a glória dele e bem nosso, no nome de Jesus. Oremos ao Senhor.